Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio da nossa série de apresentação dos professores do nosso curso de Física aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Kondo, eu sou subcoordenador do nosso curso. A gente está trazendo essa série de vídeos para manter um contato maior entre os nossos alunos durante esse período bastante complicado que a gente está vivendo, né? E a ideia também é fazer com que os professores mostrem um pouco do seu trabalho e os alunos tenham um contato, né, com o trabalho. Quem tiver interesse em fazer uma iniciação científica, fica à vontade em entrar em contato tanto com a coordenação como os próprios professores, que a gente está bastante interessado em ter essa interação entre aluno e professor no nosso departamento. E é claro, para quem ainda não é nosso aluno e está pensando aí na sua profissão e pensando no que fazer, prestando vestibular, pensa um pouco em prestar física também. A gente está aberto aqui, bastante interessado em ter novos alunos. E hoje, na nossa participação, no vídeo de hoje, no nosso episódio, a gente tem a participação do professor Marcelo Trachtenberg. Eu gostaria de começar agradecendo a participação do professor Marcelo, que a gente sabe tem uma agenda bastante atarefada aí, né, complicada, mas deu certo, a gente conseguiu agendar um horário para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre o nosso curso, sobre a universidade, sobre a sua pesquisa. Professor Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado participar. Acredito que a gente vai ter aqui um papo legal, uma apresentação bacana. E eu gostaria de começar fazendo aquela pergunta que a gente está fazendo para todos os nossos professores, que é: quem é você na nossa universidade, né? Quem é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Bom, oi Jorge, oi pessoal. Eu queria agradecer inicialmente o convite e a disponibilidade para apresentar, né, meu trabalho e a minha trajetória, e também parabenizar pela iniciativa de divulgar, né, tanto o trabalho dos professores, né, que eu acho que isso daí também vai alcançar não só os nossos alunos, mas a comunidade em geral. Bom, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1982. Né, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em Física na Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Oxford. Eu venho ministrando aulas de graduação na licenciatura, no bacharelado, em Física e em outros cursos, Química, Matemática, Engenharias, e também trabalho na pós-graduação. Eu dou aulas e oriento alunos, né? Mestrado, doutorado, iniciações científicas também. Eu pesquiso em várias áreas, né? Magnetismo e sistemas dinâmicos, neurociência computacional, econofísica e também em ações afirmativas. Eu fui coordenador de graduação em Física há muito tempo, em 84, e da pós-graduação em 2004. E eu também participei de conselhos superiores da universidade. Atualmente, né, eu sou diretor administrativo da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, que cuida das cotas, né, para a escola pública, baixa renda, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, e sou membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq, de inclusão no ensino superior e na pesquisa. Ô Marcelo, só para a gente começar aqui esse bate-papo, você falou que você se formou, entrou como professor em 82 na UFSC aqui, né? Faz um bom tempo. A gente vem conversando aqui, eu venho conversando com alguns professores que já estão há um tempo na universidade, né? E eu nasci em 84, quando você então foi coordenador do curso de graduação. Eu já não sou tão novo, né, hoje em dia, mas a gente tem pessoas bem mais experientes no nosso departamento. Marcelo, você vem carregando aí um trabalho já na graduação, nessa área, na Secretaria de Assuntos Afirmativos, né, ali na Administração Central, que é um assunto bastante importante dentro da universidade, né? Eu acho que você vai comentar um pouquinho, talvez, na sua apresentação sobre isso, mas o que você acha que está acontecendo no Brasil de forma um pouco mais geral com relação a essas ações afirmativas e talvez um pouco mais específico aqui na nossa universidade? Bom, a gente tem dois movimentos, né? Um movimento, particularmente nos últimos tempos, de consolidação das leis de cotas, da diversidade socioeconômica. Hoje tem mais negros do que não negros nas universidades federais por causa das leis de cotas. Por outro lado, tem a reação do pessoal que é contra cotas, etc., principalmente contra cotas para negros, né, como o atual governo e tal. Então, nós temos um embate, só que no momento atual,
depois dessa onda do assassinato do George Floyd, parece que uma consciência racial mundial está se estabelecendo mais. Então, eu acho que tem esses polos da contradição, que tem a ver com o seminário que eu vou dar também, mas eu acho que nós estamos consolidando uma visão de sociedade de valorização da diversidade e da equidade. Marcelo, eu conversei também num desses nossos vídeos com a professora Débora, que também está há um bom tempo já no nosso departamento, né? E como você ajudou a construir o departamento e o curso de física do jeito que ele é hoje em dia. É um curso bastante grande, tem bastante aluno, a gente tem laboratórios, estrutura, mas ele nunca nem sempre foi assim, né? Não começou desse jeito a nossa estrutura, o nosso departamento e nem a universidade, né? Então, acho que vocês plantaram aí as pedras fundamentais em que a gente está hoje em dia, né, usufruindo da universidade. Eu acho que você preparou uma apresentação aí, eu acho que melhor a gente pode ir para ela, e daí em cima disso a gente depois discute um pouquinho, né? Pode ser? Ótimo, pode ser sim. Bom, então vou apresentar, eu preparei uma apresentação para vocês com uma visão geral das coisas que eu faço, né? Particularmente em pesquisa, né? Eu diria que o guarda-chuva seria mecânica estatística e sistemas complexos, né? Com várias derivações, magnetismo, neurociência computacional, econofísica, ações afirmativas e também ensino de física. Tá? Eu esqueci de colocar nesse aqui o ensino de física, mas a minha apresentação vai ser mecânica estatística, sistemas complexos, magnetismo e sistemas dinâmicos, neurociência computacional, econofísica e ações afirmativas. Bom, o que é mecânica estatística? Que é o guarda-chuva de tudo isso, né? É o estudo de sistemas de partículas que interagem. Então, a partir da mecânica, do movimento das partículas individuais e das interações, você faz uma média estatística e você determina as propriedades macroscópicas do sistema. E o que são sistemas complexos? Bom, vocês vão ver que essa apresentação é bastante interdisciplinar, tem exatas, humanas e biológicas, né? Então, os sistemas complexos são uma abordagem para todos esses tipos de ciência. Isso parte da abordagem do Friedrich Engels na Dialética da Natureza, de 1983, que está num artigo do Archive, que é um arquivo de pré-prints, de Osamu Kinouchi, em 2001. Então, quem tiver mais interesse em estudar isso daí, leia lá. Ele é o mesmo coautor com Karl Marx do Manifesto do Partido Comunista. Então, qual que é a ideia do Engels e a Dialética da Natureza? É um livro dele, Dialética da Natureza. Então, tem 3 questões que vão ser muito úteis para a gente. A primeira é a transformação da quantidade em qualidade. Pequenas mudanças se acumulam e geram grandes mudanças. Então, quando você começa a agregar mais partículas, você começa a ter propriedades qualitativamente novas. Então, o Prêmio Nobel de Física de 77, P.W. Anderson, sintetizou isso numa frase: more is different. Mais é diferente, é qualitativamente diferente. A outra coisa importante é a existência de opostos polares e a importância da contradição entre os opostos. Por quê? Porque a contradição leva uma dinâmica. Então, você tem uma ação, você tem uma negação da ação e a negação da negação, que leva a estruturas mais complexas. Isso daqui é basicamente uma aula da dialética de Hegel em 2 minutos, tá? Bom, e o que tem isso aí a ver com física, tá? Bom, a base colocada pelo Engels na Dialética da Natureza hoje toma uma roupagem de uma teoria de sistemas complexos. Quem iniciou isso foi o Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos, onde ele começa a mostrar o seguinte: as transições de fase em física e as mudanças qualitativas na história, por exemplo, Revolução Francesa, ou as transições líquido e vapor, são transições qualitativas, a transformação da quantidade em qualidade. Outra coisa, a existência de opostos polares e a importância da contradição aparece nos sistemas complexos adaptativos, ou seja, eles se adaptam ao meio ambiente que se situam na fronteira de comportamentos antagônicos. Por exemplo, ordem e desordem numa transição de fase.
periodicidade e caos, e competição e cooperação, que pode ser tanto na sociedade quanto em sistemas inanimados. E a terceira questão, que talvez seja das mais interessantes, é a tendência à auto-organização dos sistemas complexos, através da dinâmica entre opostos. Isso daí tem, particularmente, relação com A Vida na Borda do Caos, que é um livro do Roger Levin. Mas também tem a ver com distribuição de renda em econofísica e o cérebro em neurociência. Bom, então vou começar a falar da primeira área de pesquisa, que é a minha área mãe, né, que é magnetismo. Eu fiz magnetismo em sistemas modulados, meu doutorado é de 93, e ele basicamente parte do estudo de transições de fase. Então, por exemplo, um ímã, né, eu vou falar do magnetismo simples. Um ímã, quando você esquenta ele demais, ele perde a imantação. Ele tem uma transição ordem-desordem. O ferro, por exemplo, a temperatura de Curie, que é a temperatura crítica da transição ordem-desordem, é 770 Celsius. Né? Mas por que isso acontece? Bom, dentro do magnetismo simples, a interação entre os spins tende a orientar ele no mesmo sentido. Os spins dos elétrons e dos núcleos tendem a ser orientados no mesmo sentido. Só que quando você esquenta, aumenta a desordem. Então, esses spins começam a apontar para tudo quanto é lado, e aí você tem uma transição de fase, ordem-desordem, da fase ferromagnética, que é quando tem uma imantação, para a fase paramagnética, onde ele perde a magnetização dele. A magnetização mede a ordem do sistema. Então, você esquenta muito, ele perde a magnetização do teu sistema. Isso é uma transição de fase. Esse não foi o meu estudo. O meu estudo foi os sistemas com magnetização modulada, não é imantado numa direção. Por exemplo, a magnetização nos sistemas que eu estudei muda de camada para camada do cristal. Aqui embaixo vocês têm, isso aqui é da minha tese de doutorado, tem 27 anos, tá? Onde, se vocês olharem aqui, a magnetização da primeira camada é pequenininha, a segunda e terceira é grande, a quarta já é para baixo. Então, isso aqui parece uma onda de magnetização. Por isso que chama magnetização modulada. Aquelas ondas, aqueles domínios magnéticos que se movimentam, ou isso é outro assunto? Não, isso não é domínio magnético. Domínio magnético, eles têm uma magnetização majoritária no domínio. Então, quando você esquenta muito, os domínios começam a quebrar suas paredes, ficar pequenininhos e ir para vários lados. Então, a média da magnetização é 0. Esse sistema, cada camada do teu sistema tem uma magnetização que aponta para cima ou para baixo. Então, é cada camada. Esse é um sistema, você pode olhar, cada plano tem a mesma magnetização. Só que a magnetização muda de um plano para outro. Não é bem domínio. É plano, a ideia é que isso é microscópico mesmo. Então, esse plano tem uma pequena magnetização para cima, média, por causa da entropia também. A temperatura diminui a magnetização de alguns planos e aumenta de outros. Agora, esse é um sistema complicado. Cada plano tem uma magnetização. Se você fizer uma difração de nêutrons, isso aqui não é um modelo, mas isso existe de verdade. Né? Aliás, vários tipos de magnetização modulada, associada a ondas. Então, essa onda tem período 6. Por exemplo. E daí esse carimbo aí, você vai carimbando para frente, né? E é um sistema periódico. Mas como que ele produz isso? É porque a interação entre os primeiros vizinhos é para alinhar. E entre os segundos vizinhos é para desalinhar. Esse fenômeno se chama competição ou frustração. Então tem frustração na física entre objetos inanimados também. E é isso, e essa competição entre os dois e essa frustração é que gera uma onda, né, um vetor de onda aqui que tem período 6. Então ele é chamado de 1/6, é uma onda dividido por período 6. E tem várias outras. Então, se você tiver esse sistema aqui, olha aqui, ó, esse é 1/6, esse é 3/16, esse é 1/5, isso aqui é um monte de ondas, e cada onda aqui cada região daqui tem magnetização desse jeito. Essas regiões são chamadas de
línguas de Arnold, porque elas têm o formato de uma língua. Começa grossa e vai ficando fininha, né, até chegar na desordem, que é o paramagnético. Essa região aqui, que separa um ímã comum, que é ferro magnético, desses ímãs complicados, a magnetização total é zero, mas dentro deles tem ondas, é uma região caótica. Então, esse daqui foi um estudo do meu ex-orientador de doutorado e que eu estendi também para um terceiro eixo aqui, que eu não vou mostrar, mas é mais ou menos essa a ideia. O estudo de sistemas em que a ordem não é simples, não é numa direção só, é uma onda, tá? E conforme você vai mudando a competição entre as interações, você vai mudando a onda, o vetor de onda dela, o período. Bom, qual é a equação que relaciona a magnetização entre as camadas? Bom, esse aqui é um negócio que eu não vou falar muito de equação, vou mostrar uma ou outra, mas algumas são básicas. E a ideia é a seguinte, a magnetização da camada N, ela é uma função tangente hiperbólica da magnetização da camada anterior, menos um parâmetro ligado à competição, vezes a magnetização da camada anterior, mais o campo dividido pela temperatura. Então, essa equação relaciona a magnetização entre cada camada. Então, ela depende de K e depende de T, que são as variáveis. Esse aqui é o P, é um outro nome dessa variável. Esse aqui é o T, P ou K, depende. Vocês vão ver por que eu chamei de K. Aqui. Então, essa é a minha tese de doutorado, publicada em 95, e que está relacionada a sistemas dinâmicos. Por quê? Os sistemas dinâmicos, já diz a palavra dinâmico, embora nem sempre a palavra dinâmico diz que muda, mas os sistemas mudam com o tempo. Tá? Então, você tem variáveis que mudam com o tempo continuamente, ou seja, equações de movimento com derivadas, mas você também tem variáveis que mudam com o tempo aos saltos, de uma forma discreta. Nesse caso, você tem um negócio chamado mapa, e o mapa mais famoso é o mapa logístico, que mede a logística de populações. Foi publicado, acho que na Nature ou no Proceedings da Royal Society, ou na Science, é um cara muito importante, Sir Robert May. Bom, e esses sistemas dinâmicos, eles sofrem bifurcações. O que é bifurcação? Uma separação em dois? Não. Bifurcação é quando um sistema muda o seu comportamento qualitativamente. Então, se você lembrar de sistemas complexos, pode ser relacionado com uma transição de fase, uma mudança histórica, etc. Então, quais são comportamentos qualitativos, né, que podem mudar? Pontos fixos, então o teu sistema está lá paradinho, ciclos oscilantes, que nem a fase modulada, que se repete, um sistema, um atrator, assim, um comportamento é quase periodicidade, então é uma onda, mas é uma onda com período irracional. Então ela nunca volta a ser a mesma. E o caos é uma coisa que muda toda hora. Bom, eu também estudei e estou orientando magnetismo de sistemas desordenados. Então vou dar um exemplo de um sistema desordenado a partir de uma sequência de letras. Tá? Então, imagine a chamada sequência substitucional de letras de Fibonacci. Imagine que você tem a letra A e que você transforma em AB, substitui por AB. E a letra B que você substitui por A. Então, imagina que você começa da letra A. Então, vamos ver qual é a evolução dessa dinâmica de letras. O A se transforma em AB. Só que agora esse A vai virar o AB. E esse B vira o A. Então, AB vira ABA. Esse cara aqui, quando eu uso a mesma regra substitucional, vai dar AB, esse A vira AB, esse B vira A, e esse A vira AB de novo. Então, vai dar AB, A, AB. Vocês veem que a sequência anterior sempre permanece. Ó, o ABA está aqui, o AB está aqui e o A está aqui. Agora, se você aplicar isso, daí eu não vou fazer em detalhe, dá esse troço aqui. Só que isso não é periódico, por incrível que pareça, embora você tenha uma forma de substituir as letras determinística, isso não dá um sistema periódico. Se chama um sistema aperiódico, sem período. Na verdade, esse sistema é chamado de Fibonacci porque ele está relacionado
um número áureo. Um número áureo é o número de ouro dos gregos, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou razão áurea. Tá? E ele, se você pegar uma sequência, uma evolução, sei lá, de 1 milhão dessas letras, e interpretar que essa sequência está relacionada com 2 tipos de interação, A e B, entre spins, e essas interações tiver essa sequência aperiódica, você consegue mostrar que esse tipo de sequência aperiódica leva a uma fase de Griffiths. O que é uma fase magnética de Griffiths? É uma linha de pontos críticos. Em cada ponto dessa linha tem uma representação de uma transição de fase. Então, é um sistema bastante complexo, né, e muito interessante. Depois eu vou falar o que significa um ponto crítico. Tá? O que é um ponto crítico onde você tem uma fase de Griffiths cheia desses pontos? Por exemplo, vamos pegar a transição líquido e vapor na água. Vamos pegar o diagrama de fase pressão versus temperatura da água. Então, a água pode estar no estado sólido, no estado líquido, no estado vapor. Entre o estado sólido e líquido, de gelo para água líquida, tem uma transição de fase. Entre o sólido e o vapor, tem a sublimação. Entre o líquido e o vapor, tem a evaporação ou vaporização. Essa transição de vaporização, ela tem um limite, tem um ponto em que deixa de existir. Nesse ponto, o líquido e o gás viram a mesma coisa. Eles não se distinguem mais, é o chamado ponto crítico. Você tem gotas de todos os tamanhos. Você tem uma gota que é uma molécula e você tem uma gota que é um agregado macroscópico de moléculas que você consegue enxergar. Então, é uma mistura de gotas de vários tamanhos. Então, esse é chamado do ponto crítico, por exemplo, da água. Vários sistemas têm, várias moléculas e átomos têm pontos críticos, né? Bom, mas quais são as características do ponto crítico ou a temperatura crítica? A fronteira entre a ordem e desordem. É uma coisa que a gente normalmente não está muito acostumado, mas perto da temperatura crítica, exatamente perto dela, tem quantidades físicas que tendem a infinito. Tá? A gente chama de divergência. Isso não é muito comum na física, tá? Mas nesses pontos, ou nessa fase de Griffiths, você tem quantidades que vão para o infinito. Por exemplo, a suscetibilidade magnética. O que é suscetibilidade magnética? Imagina como muda a magnetização, ΔM, com a mudança do campo. Você põe mais campo, aumenta a magnetização no material ferromagnético ou paramagnético, né? Tipicamente. Então, que é a letra grega que indica suscetibilidade, como que é suscetível um material à variação do campo magnético. É ΔM dividido por ΔH. Bom, e isso daí vai para infinito no ponto crítico, na temperatura crítica. Agora, como que ele vai para infinito perto da temperatura crítica? Ele vai através de uma lei de potência, um expoente gama positivo. Então, quando T é igual à temperatura crítica, isso vira zero. Então, isso vira 1 sobre 0 elevado a gama, que é infinito. Então, ele se aproxima por uma lei de potência. Então, o que é importante de reter é que o ponto crítico está associado a leis de potência. Gama é chamada de um expoente crítico, porque é o expoente com que a suscetibilidade diverge, vai para infinito. Isso é medido experimentalmente. E por que tem esse comportamento divergente no ponto crítico? Bom, é porque no estado crítico da matéria, ali exatamente em T igual a TC, as correlações entre os sistemas são muito fortes. Ele é fortemente correlacionado. Você mexe num pedacinho de qualquer lugar do teu sistema, ele muda e interfere em todos os outros pedacinhos. É o que se chama de correlação de longo alcance. Tá? O comprimento de correlação diverge, é infinito. Então, é como se ele se comportasse como um sistema só. Então, é esse comportamento crítico que explica aquela lei de potência. Então, lei de potência geralmente tem a ver com comportamento crítico, com temperatura crítica. Se vocês tiverem interesse, existem vídeos onde eles capturam transições de fase e pontos críticos.
Tem, por exemplo, o fenômeno da opalescência crítica, quando o líquido fica opaco devido às flutuações, que vai desde uma molécula até uma gota macroscópica. Esse vídeo aqui do YouTube é sobre gás carbônico. E tem a transição de hélio superfluido. A baixíssimas temperaturas, o hélio perde a viscosidade. Então, ele começa a passar você bota num recipiente um tanto de hélio, ele começa a subir pelas paredes do recipiente e cair por causa da tensão superficial. Essa é a transição superfluida. São duas transições de fase que têm temperaturas críticas, né? Essa aqui é a temperatura ambiente, então é mais fácil de fazer. Isso aqui é a temperatura, sei lá, 2 Kelvin, é uma coisa bem pequenininha do hélio superfluido. Esses aqui, vocês podem ver esses vídeos aqui. Bom, e também, como eu falei, eu trabalhava com magnetismo, mas também eu fui para estudar e trabalhar com neurociência computacional. Como? Um colega meu, o Knauss, aquele mesmo que falou dos sistemas complexos, o pai dos sistemas complexos como o Friedrich Engels do século XIX, ele viu os meus resultados e ele propôs uma correspondência. Imagina que você tem um sistema magnético e é feito de camadas. Imagina que cada camada não seja magnetização, mas ele corresponda a uma voltagem modulada no axônio de um neurônio. O axônio de um neurônio é o pedaço do neurônio que sai do centro de processamento do neurônio e leva, né, o potencial de ação e os disparos do neurônio para outros neurônios. Ele seria uma voltagem no axônio do neurônio em tempos discretos. Seria um modelo de neurônio em que você olharia em tempos discretos, como se fossem instantâneos em tempos discretos. Esse modelo a gente chamou de KT, para neurônio, por causa dos parâmetros, que eram K e T, e também por causa do nosso nome, né? Que era Knauss e Trachtenberg. Então, ficou modelo KT. Isso aí foi publicado há 24 anos atrás, tá? No International Journal of Bifurcation Count, um ano depois da minha publicação, o meu ex-orientador, em magnetismo, no Physical Review. Bom, então foi assim que eu transitei de magnetismo para neurociência computacional. O mesmo modelo matemático, com aquelas equações, eu reinterpreto de uma outra forma. Bom, agora eu vou falar um pouco de neurociência e sistemas complexos, só que antes eu vou dar uma base de qual é o paradigma de sistemas complexos, que é o sistema auto-organizado. Tá? Então, em 87, o Bach, Tang e Wiesenfeld publicaram um artigo sobre um modelo que virou paradigma de sistemas complexos. Sistemas complexos, segundo eles, são sistemas de muitos corpos interagentes e que não pode ser reduzido aos seus componentes. Então, mais é diferente. Você não pode dizer que o comportamento de um vai gerar o comportamento do sistema. E qual é o paradigma? O paradigma é o modelo de pilha de areia, né? Ou que gera um fenômeno chamado criticalidade auto-organizada. Então, o teu sistema vai para um comportamento crítico sem ninguém mandar nada, sem esquentar, sem apertar, sem fazer nada. Ele vai sozinho. Ele se movimenta e vai para esse estado crítico sozinho. Bom, todo mundo já brincou de pilha de areia, imagino, né, quando era criança e tal. Eu gosto de praia, levava meus filhos na praia. Então, o que é o modelo da pilha de areia? É assim, imagine que você tem um monte de areia e que você joga areia, vai pingando areia em cima. Marcelo, eu sou do interior de São Paulo, então não tive muito contato com essas pilhas de areia, não. Mas nem na construção? Agora. Fiquei curioso agora. Na construção? Quando tinha construção na tua casa, tinha um monte de areião lá atrás, você não ia brincar com a areia? Ah, é isso, então, é colocar areia junta. Isso, é pilha de areia. Como que você empilha a areia? Às vezes é interessante você jogar água. Isso não é um modelo de pilha de areia com água, um modelo de pilha de areia seca. Então você bota a pilha, bota a areia, ela vai empilhando e vai escorrendo, né? Então o Bach pegou, essa é uma observação infantil,
Isso é uma coisa bastante interessante nos cientistas, porque os cientistas mantêm a curiosidade infantil sobre coisas simples, e elas desvelam um monte. Vocês vão ver que o modelo da pilha de areia é uma coisa incrível, que se aplica no cérebro, se aplica em um monte de outras coisas, tá? E ele estudou como que, quando você vai despejando areia, escorre a areia. Essa areia, ela tem uma analogia escorrendo com avalanche de neve. Então, ele foi medir, no modelo dele, que eu não vou explicar aqui, que está no artigo dele, é um modelo todo complicado e tal. Nesse modelo, ele vai calcular qual é o tamanho de cada avalanche. Então, como que uma pilha de areia tem intrinsecamente dentro dela um expoente, um comportamento crítico, tá? Que eu mostrei para vocês que uma lei de potência tem um expoente associado. Então, vamos descobrir aqui o expoente da pilha de areia. Então, nesse modelo Bach, Tang e Wiesenfeld, que eram Physical Review Letters de 87, o que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram pilhas de areia, né, modelos de quadrados de L igual a 20, L igual a 30, L igual a 40 e tal, são quadrados de tamanhos diferentes, né, de largura da aresta diferente. E aí você vai vendo o seguinte, né, esse eixo vertical é a probabilidade de uma pilha de areia ter um size, por isso que é S, tamanho S. Tá? E aqui é em função do tamanho de avalanche. Então, você vê o seguinte, isso aqui é uma escala logarítmica, isso aqui é uma escala logarítmica. Então, o que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte, que se você tiver tamanho de avalanche pequenininho, você tem uma probabilidade grande. E se você tiver um tamanho de avalanche maior, aí você tem uma probabilidade pequena, e a probabilidade vai diminuindo. Isso daqui é mais ou menos que nem uma reta. Tende a uma reta. Então, quanto maior o L70 é esse vermelhão, o L20 é esse vermelhinho aqui. Então, vai se aproximando de uma reta. L tendendo a infinita é uma reta infinita. Tá? E, portanto, a probabilidade vai sendo muito pequena de você ter grandes avalanches, e a probabilidade é grande de você ter pequenas avalanches. Se você pegar esse vermelhinho aqui, você mostra que isso daqui, eu não vou falar a regra, muito complicado esse negócio aqui, não interessa quando L vai para infinito. Isso aqui vai para zero, tá? E esse G vira uma constante, é uma lei de potência. P de S é igual a A, que multiplica S a menos alfa. Então, se você tomar logaritmo do lado esquerdo, logaritmo de PS, e o logaritmo da expressão do lado direito é log de A menos alfa log de S, você tem, como o que está variando é o S, você tem uma reta, essa retazinha aqui, ó, no gráfico de log, ou log-log. Então, quando tu tem, num gráfico log-log, uma reta, é porque você tem lei de potência. Se você tem lei de potência, isso é associado a um fenômeno crítico. Só que aqui esse é um fenômeno crítico que não tem parâmetro, não tem forçamento externo, ele tem esse comportamento intrinsecamente. Então, ele se chama criticalidade auto-organizada. Não tem ninguém, e é um fenômeno dinâmico, está cheio de avalanche. Esse é o paradigma de sistemas complexos críticos. Tá? Bom, e o que isso tem a ver com a neurociência? Tá? O que a pilha de areia que tem a ver com sistemas complexos tem a ver com neurociência? Bom, eu vou voltar aqui a um cara super importante, que é o fundador do moderna computação, né, que é o Alan Turing. Ele escreveu um artigo em 1950 na revista Mind, chamado Computing Machinery and Intelligence. Então, é uma máquina que computa e inteligência. E dentro dele, quem assistiu aquele filme, porque física também é cultura, né? E computação também é cultura, Imitation Game, que é aquele que foi feito sobre o Alan Turing e como ele decodificou o enigma, Código, né? Que é a comunicação dos nazistas, etc. Está lá, Imitation Game, está dentro desse artigo aí.
Depois eu vou falar o que é o imitation game. Mas, então, nesse artigo, o Alan Turing dizia o seguinte, tá? Uma pessoa, geralmente, quando injeta uma ideia numa máquina, ela responde e vai para um estado quiescente e para. Ficou parada ali. Mas você pode pensar, vamos pensar numa analogia para ver como é que a gente pode expandir a capacidade das máquinas. Veja que ele está em 1950, né? Os primeiros computadores, acho que são de 1945, 47, é por ali. A analogia que ele vai usar é a reação em cadeia. Imagina que você está numa pilha atômica, né, ou numa bomba atômica, ou a bomba atômica ela destrói, né? Ela explode. Mas imagina que você está num reator nuclear e você tem uma pilha cheia de material físsil, que pode fazer fissão nuclear. Só que você tem uma massa abaixo da crítica. Fenômeno crítico. Olha ali, de novo. Vamos voltar lá. Um fenômeno crítico onde a quantidade vira qualidade. Então, ele está com a massa abaixo da crítica. Imagina que vem um nêutron ali. Aí o nêutron é absorvido por algum átomo, ele solta outros nêutrons, etc. Mas se a massa está abaixo da crítica, o nêutron perturba, mas a pilha volta para o estado quiescente. Então, isso se relaciona com aquele negócio da máquina, que você bota na máquina uma ideia, ela reage e volta e para novamente. Só que, se a pilha tiver com massa além da crítica, o nêutron perturba e gera uma reação em cadeia que não para e pode levar à explosão do teu reator nuclear. Né? Aí ele faz a analogia. Será que a mente e as máquinas podem funcionar no estado crítico? Esse estado a partir do qual um estímulo gera um monte de coisas? Bom, segundo ele, a maioria das mentes está no estado subcrítico. O que é isso, um estado subcrítico? Você bota uma ideia e essa ideia resulta em menos do que uma ideia. Ela entra e vai para o estado quiescente. A maioria. Segundo ele também, uma pequena parte das mentes são supercríticas. O que quer dizer isso? Uma ideia dá origem a uma teoria, que tem uma ideia secundária, outra ideia terciária, e essas coisas vão sendo geradas dentro da mente. Então, aparentemente, as mentes animais parecem ser subcríticas. E a pergunta para ele, na verdade, é assim: será que uma máquina pode ser supercrítica? E esse é o jogo da imitação. Como que você consegue distinguir um computador de uma pessoa respondendo para você? Então, o problema para ele é: será que a máquina consegue imitar uma mente supercrítica, acima desse ponto crítico? Bom, isso daí tem uma conjectura relacionada a isso, mais recentemente, pelo Dante Chialvo, que é um físico biólogo, tá, de neurociência computacional, publicou na Nature em 2007, tá, sobre o cérebro crítico. Como que deve ser esse nosso cérebro para estar entre o subcrítico e o supercrítico? Bom, como é que a gente entende o desenvolvimento evolucionário do cérebro humano? Imagine dois mundos hipotéticos, tá? Um mundo que é totalmente ordenado. Isso aqui é uma temperatura abaixo da temperatura crítica. Um negócio subcrítico tá ligado à ordem. E um negócio aleatório e desordenado, que está ligado à desordem, está ligado a uma temperatura maior do que a crítica. Como eu falei, no magnetismo, vamos lembrar lá, né? No magnetismo, os domínios estão tudo apontando cada um para um lado. Os domínios magnéticos, em média, a magnetização é zero. Esses seriam dois mundos, os polos, dois polos, né, de possibilidades do mundo, como dizia o Engels e o Osamu Kinoshi. Você tem dois polos, um totalmente ordenado e o outro totalmente aleatório. Bom, se o mundo fosse ou subcrítico ou supercrítico, em nenhum dos dois você precisa de memória e nem de cérebro, né? Por quê? No mundo ordenado, é tudo numa direção só, acabou, não precisa pensar muito. Se você quer se deslocar nesse mundo, o mundo está sempre assim, está sempre apontando para um lado. Por outro lado, se você estiver num mundo totalmente desordenado, não adianta nada você lembrar de como era no dia anterior, porque o
o dia de hoje vai ser totalmente diferente, não tem nada que relacione um com o outro. Então, você não precisa de memória e você não precisa de processamento cerebral. Por quê? Ou o mundo é totalmente regrado e você sabe o que é, você só vai para um lado, ou o mundo é totalmente desordenado e não adianta você pensar, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você não tem a menor ideia de como vai ser o mundo de amanhã. Qual é a conjectura do Kelvin? A conjectura é que o nosso mundo real está cheio de flutuações e ele não é nem totalmente ordenado, nem totalmente desordenado. Ele está no meio dos dois. Ele está perto do ponto crítico. Então, o nosso cérebro deve estar perto do ponto crítico. Então, o nosso cérebro tem que ser capaz de lembrar, de relacionar e de criar. E ele tem um balanço entre as regiões de ordem e regiões de desordem. Então, ele tem que apresentar uma alta suscetibilidade. Do ponto de vista neural, isso pode se chamar plasticidade, ou seja, quando os teus neurônios podem mudar de conexão, está conectado com um neurônio, de repente passa a estar conectado com outro, ou essa conexão fica mais forte, você aprende uma coisa e essa conexão fica mais fraca, né? E ele tem que apresentar aprendizagem em relação aos fatores externos, né? E isso daqui também foi publicado na Nature Physics em 2010, essa conjectura aqui. E um trabalho sobre ela, sobre o cérebro crítico. Então, o nosso cérebro, lembra do ponto crítico da água lá atrás? Está ali, ó. O nosso cérebro está relacionado com o ponto crítico de sistemas inanimados. Como? Lembra que eu falei que o ponto crítico está relacionado com leis de potência. O que é uma lei de potência? Bota num gráfico log, log. Eu nem vou dizer ainda o que é esse gráfico aqui. Bota um gráfico log, log de alguma coisa, tem que dar uma reta. Isso é uma lei de potência. Agora, o que é esse gráfico aqui e esse aqui? São gráficos de avalanches neurais. Você coloca um estímulo elétrico e você vê o tamanho da avalanche, o número de eletrodos, né, que são afetados por aquele estímulo elétrico. Você bota um monte de eletrodos no cérebro e quando você joga um estímulo elétrico, quantos são afetados? E essa é a probabilidade devido a cada tamanho, né, ou a cada número de eletrodos. Então, quanto poucos eletrodos, tem maior probabilidade, muitos eletrodos têm muito menos probabilidade. Esse daqui também é um diagrama relacionado a esse daqui. Onde foi feito isso? Isso foi feito você pega o córtex do rato, né, e tira fatias do córtex. E daí, claro, o rato já morreu, etc. Você está olhando só para o córtex e coloca lá os eletrodos e vê, quando você joga um estímulo elétrico, quantos eletrodos são afetados. Quando foi feito isso? Há 17 anos atrás. Então, o cérebro pode exibir leis de potência. Não é o cérebro humano ainda. Existem experimentos com o cérebro humano, mas eu não vou falar nesse momento. Mas o cérebro do rato, ele exibe leis de potência e pode estar no estado crítico. Tá? E de onde que vêm essas avalanches neurais? Daí tem um monte de ideias, modelos, etc. Elas estão relacionadas, em geral, com as conexões entre os neurônios ou as sinapses. Então, tem uma linha de modelos que diz que está relacionada com a plasticidade sináptica. Então, uma sinapse que une dois neurônios, né, quando esse dispara e esse dispara, essa sinapse se fortalece. Agora, quando esse dispara e esse não dispara, essa sinapse se enfraquece. Né? E um modelo que eu e um aluno meu de mestrado publicamos é que essa sinapse aqui, ela não é um sistema, não é estática. Né? Ela tem um ruído dentro dela. Né? E esse ruído é que permite a comunicação entre os neurônios e geram essas avalanches neurais, com lei de potência. Então, essas são algumas teorias, né? Isso aí ainda está em estudo, tal, né? Mas tem não é só nas avalanches neurais que se olha a criticalidade no cérebro, né?
o Knowles, que é esse meu colaborador, amigo e um cara importante nessa área, e o Copelli, que também é meu colaborador, publicaram na Nature Physics um artigo muito interessante que diz o seguinte: o cérebro, quando está no estado crítico, ele maximiza o intervalo, desculpe, aqui tem 2 intervalos, o intervalo de resposta a estímulos. Então, por exemplo, o nosso ouvido, ele consegue escutar, ele não escuta sozinho, ele escuta com o cérebro, né? Ele pode escutar várias ordens de grandeza, né? E quando você tem o cérebro funcionando no estado crítico, esse intervalo de ordem, número de ordens de grandeza é maximizado. Então, isso é uma coisa importante. Teve uma aluna minha que pegou, isso aqui é numa camada só, pegou e colocou um sistema de camada dupla e de tripla. E o que a gente descobriu, a Laura e eu, é que sistemas de camada dupla e tripla têm ainda mais sensibilidade. Se você tiver uma camada única, tem uma sensibilidade. Quanto mais você vai adicionando camadas, você vai adquirindo mais sensibilidade, né? O intervalo de resposta vai aumentando cada vez mais. Então, isso poderia explicar por que a evolução gerou sistemas no cérebro que são compostos de camadas. Por exemplo, aqui eu vou pegar o processamento visual. Então, o Leonel Pinto e a Janaína Andreasa propuseram um modelo de camadas, né, que é muito aceito, simplificado, para o sistema visual primário de mamíferos. Então, assim, você tem o input, você tem um núcleo geniculado lateral no meio do cérebro, ele manda para o V1, que é o sistema visual primário, que é feito de camadas. Tá? E esse sistema visual primário não é camada unidirecional. Você vê que ele vem para cá, depois vai para cá, depois vai para cá, depois ele volta, né? E depois ele vai diretamente ao sistema complexo de camadas. Mas você vê que é um sistema de camadas, e talvez tenha se constituído, ele é da engenharia química, tá? Talvez tenha se constituído as camadas para melhorar o processamento das imagens no cérebro, né? E o que a gente descobriu? A gente descobriu nesse modelo na verdade, a gente não descobriu a transição. Quem descobriu a transição foi o Leonel. Daí ele falou, olha, aqui tem um ponto crítico, não tem? O sistema visual primário dos mamíferos funciona com ponto crítico. Como que ele funciona? Vamos pensar assim, imagina que você tem um potencial, tá? Um potencial elétrico no cérebro de base, pequenininho. Tá? Então, você joga um estímulo, esse aqui é o estímulo que você joga dentro da retina, que vai gerar um monte de impulsos elétricos. Tá? E ele dura pouco tempo, ó, isso aqui é o tempo que ele dura. A partir de um certo potencial aqui, o que acontece é que ele dura um tempão. Ele fica oscilando e daí ele morre. Se você saturar, se você colocar um potencial elétrico muito alto, ele satura logo, mas ele já passou do ponto crítico. Então, aqui é subcrítico, aqui é crítico, e esses dois estão em potenciais supercríticos. Estão acima do ponto crítico. O que a gente descobriu? Que o cérebro, o sistema visual não teria um ponto crítico. Ele tem uma região de pontos críticos que nem aquele negócio que eu falei lá atrás, que é uma fase de Griffiths. Então, aqui, ó, se vocês olharem para essas linhazinhas, ó, isso aqui é a suscetibilidade, é um análogo da suscetibilidade magnética para o cérebro. Eu não vou discutir em detalhe, né? Depois eu dou a referência. Uma suscetibilidade para um cérebro, um sistema visual pequeno, um sistema visual maior, conforme as camadas do sistema visual vão tendo mais e mais neurônios, são camadas de planos, a suscetibilidade tende a infinito. Essa é uma região de... Ô Marcelo, esses gráficos aí, eles não são resultados experimentais, né? Eles são modelos. São simulações numéricas. São relativos a este modelo. É um modelo, são camadas, simulações numéricas do modelo. Isso. Tá. Isso aí vem do modelo, tá? Então, o que você percebe é que a suscetibilidade tende a infinito. Então, a gente tem uma fase de Griffiths. Isso aí foi publicado pelos meus alunos de iniciação científica, doutorado.
o meu colega, o Leonel Pinto, e eu, na Nature Scientific Reports, há 4 anos atrás. Porque fase de Griffiths parece que é uma coisa que tem bastante no cérebro. Tá? Por quê? Porque o cérebro, qual é a conjectura do que-alvo? Ele está numa região crítica, então deve ter uma região de Griffiths, uma região crítica, uma região de pontos críticos, e não um pontinho crítico só, entendeu? Bom, o modelo que a gente usa, esse é um tipo de modelo, mas a gente também estuda outros modelos para neurônio, é o modelo KT, modificado com uma corrente lenta. Então, se vocês aqui virem, é um modelo de mapa, x, y, z, num tempo t+1, depende de x, y, z, x, z, etc., num tempo t. Então, esse é um mapa tridimensional. E ele é originário daquele modelo magnético, né? Ele está publicado também pelo Maurício Girardi, os outros alunos de doutorado, mestrado, iniciação, e eu na PLOS One. Então, esse é um dos modelos que a gente usa. E olha a quantidade de comportamentos de disparos. Isso aqui são vários disparos, eu não vou entrar em detalhe cada um. Todos eles existem na natureza. Tá? Eles existem. Neurônios disparando. Isso aqui é chamado de burst, ou rajada de disparo. Esse aqui é um disparo isolado. Esse aqui é um disparo em que vai aumentando a frequência. Esse aqui é um disparo repetido. E assim vai. Tá? Então, você pode ter um comportamento espontâneo ou comportamento induzido. Aqui são todos comportamentos induzidos, aqui são todos comportamentos espontâneos. Tá? Então, ele pode... eu quero chamar a atenção para vocês de um tipo de comportamento. Esse potencial de ação, esse disparo, é chamado de disparo cardíaco. Ele é feito por miócitos, que são células do coração. Então, isso aí corresponde a coisas que estão na natureza. Tá? Se vocês quiserem mais informação em detalhe sobre neurociência, eu recomendo que vocês olhem o meu mini curso de Física e Neurociência, que demorou 1 hora e meia, que eu ministrei para o campus de Araranguá, na primeira semana de atenção integrada à saúde, no dia 3 de julho, né, mais ou menos um mês e pouco. O link no YouTube, realmente o seminário começa a partir das 4 minutos e 34 segundos, porque precisou colocar a apresentação correta nesse link aqui. Tá? Bom, tem outros resultados interessantes em neurociência, eu vou mencionar rapidamente. O Germano, na tese de doutorado dele, ele mostrou que você pode ter um sistema de 2 neurônios em que um neurônio manda o disparo para o outro e não tem volta. Mas que, quando esse cara manda esse disparo para o outro, esse cara já sentiu, antes desse cara disparar, ele já sentiu que ele vai mandar e ele dispara antes desse. Chama disparo antecipado. Tá? No modelo de emissor-receptor, e a gente descobriu isso para todos aqueles comportamentos lá que eu mostrei para vocês. Né? O Matheus mostrou que cérebro, que é uma conexão de várias regiões cerebrais, que é o conectoma, tem um comportamento semelhante a modelos de percolação da física. Não vou entrar em detalhe aqui, foi o mestrado dele, a gente ainda não publicou, mas que é o seguinte, a percolação é quando, por exemplo, você vai passar água num filtro de café. Tá? Daí você joga a água, pouquinha água, daí a água passa pelos pó de café e se constitui em água cheia de café que cai na tua garrafa térmica. Esse fenômeno de atravessar um sistema poroso é chamado de percolação. E você é um sistema inanimado e ele tem a ver com o comportamento de um cérebro onde vários pontos estão conectados. Eu não vou entrar em detalhe, mas ele se chama conectoma. E o Patrick, ele mostrou que esse modelo de tempo discreto que eu mostrei para vocês, o KTZ, para disparo cardíaco, para células cardíacas, apresenta um negócio chamado pós-despolarização precoce, que é um estado que os médicos diagnosticam de pré-arritmia cardíaca. Então, a gente tem um modelo que pode explicar e pode transitar de um estado saudável para um estado de pré-arritmia,
para um estado de arritmia cardíaca, né? Bom, isso daí é neurociência, vamos mudar o registro totalmente para econofísica, mas é sistemas complexos também, vou mostrar para você. O Igor, que está fazendo o doutorado comigo, ele estudou uma teoria de distribuição de renda. Então, vamos pegar no Brasil, né? Ele estudou a teoria de duas classes de renda para a dinâmica da distribuição de renda no Brasil de 2001 a 2004. Pô, mas isso o que tem a ver com a física, né? Bom, foi publicado na Física A, então deve ter alguma coisa a ver com física, né? Como que a teoria de duas classes de renda para a dinâmica de como que foi a distribuição de renda no Brasil de 2001 a 2014, ele pegou as várias pesquisas de amostra de domicílio, né, e estudou a dinâmica. O que são essa teoria de duas classes e o que isso tem a ver com a física? Bom, a teoria de duas classes diz o seguinte: 95% mais pobre da população de qualquer país tem uma distribuição de Boltzmann, ou de Boltzmann-Gibbs. O que é a distribuição de Boltzmann? É a distribuição de velocidades no gás ideal. É uma distribuição exponencial. A renda se distribui como um gás ideal nos 95% mais pobres da população brasileira nesse período. Por outro lado, os 5% mais ricos têm uma distribuição chamada distribuição de Pareto. Quem é Pareto? Pareto é um cientista político que propôs essa distribuição no final do século XIX, começo do século XX, a lei de Pareto, que é uma lei de potência. Então, os mais ricos estão num estado crítico. E os 95% mais pobres estão num estado de gás ideal. Essa é a relação, né, com a física. As distribuições, elas falam sobre a estrutura dos sistemas. Aonde? Dos sistemas físicos, líquido, vapor, etc., e dos sistemas sociais, que trocam renda, interagem através de distribuição de renda. De 2001 a 2014, a gente estudou no Brasil que a renda foi sendo melhor distribuída. A distribuição de renda em 2014 tem um índice de Gini, que mede a distribuição de renda, que se vocês quiserem, dê uma olhada aqui na Física A, no ano passado, né? Que mede a distribuição de renda. Então, veja, de 2001 a 2014, melhorou a distribuição de renda no Brasil. Porém, a gente desagregou por gênero e por cor-raça. Então, a gente foi olhar entre mulheres e homens. É interessante, porque a renda se distribuiu melhor na população, mas a desigualdade de renda entre mulheres e homens permaneceu igual. Ou seja, é curioso, né? A renda se distribui melhor entre a população, mas se mantém a mesma desigualdade entre homens e mulheres. E a desigualdade de renda entre brancos e amarelos e esse aqui é um grupo, tá? Agrupado. E pretos, pardos e indígenas é um outro grupo, diminuiu um pouco, tá? Então se aproximou um pouco a renda desses dois grupos aqui. Brancos e amarelos têm uma renda maior, pretos, pardos e indígenas têm uma renda menor. Essas são as categorias do IBGE. Então, a gente aproximou as categorias que têm semelhança. Então, melhorou a renda de um ponto de vista geral na população, permaneceu igual a diferença entre homens e mulheres e diminuiu um pouquinho a diferença entre dois grupos, de brancos e amarelos e pretos, pardos e indígenas. Bom, eu também estudo ação afirmativa, né? E ação afirmativa, pô, mas o que isso aí tem a ver com física, né? Bom, meu primeiro trabalho, assim, de pesquisa em ação afirmativa foi uma simulação. A gente provou que sistemas de reserva de vaga para a escola pública na UFSC não incluem negros. A gente provou, publicou numa revista top da área de educação chamada Cadernos de Pesquisa. Essa é uma pesquisa que mostra que cotas para a escola pública não incluem negros na UFSC. Eu também tenho alguns livros... deixa eu tentar entender esse título. Quer dizer que a reserva... O que é não incluir os negros na UFSC? Quer dizer que eles acabam não entrando na universidade? Não, significa que se você tiver a situação atual, você tem um percentual de negros.
Se você tiver 50% de escola pública de reserva, o percentual é o mesmo. Tá. Não aumenta a proporção de negros na universidade, mesmo que essa proporção seja menor do que a proporção de negros na população. Tá. Então, políticas, se você quer beneficiar negros, você tem que ter políticas de ação afirmativa para negros. Não adianta ter para a escola pública, que você não muda o cenário de igualdade racial. Você pode mudar um pouco o cenário de igualdade econômica. Vai ter gente na escola pública que ganha menos que vai poder entrar, mas não muda o cenário de igualdade racial. Se vocês quiserem entender um pouco nas cotas, nas universidades federais e estaduais no Brasil, tem 2 livros que eu ajudei a constituir e tem artigos que também eu escrevi com colaboradores nesse site aqui, Rede Ação Afirmativa, CA-UFBA-BR. E atualmente nós estamos estendendo essa simulação para outros contextos étnico-raciais, como a região sudeste, que tem mais negros, e a região nordeste, que tem um percentual de negros maior que o percentual de não negros. Tá? Tem uma série de trabalhos em andamento, eu vou falar bastante rapidamente. Tem estudos de fase de Griffiths em magnetismo, o Daniel Salvador, estudo de interface cérebro-máquina, inteligência artificial e alguns aspectos intrigantes da distribuição de renda no Brasil, com o Paulo Santos. O Rafael está estudando ondas cerebrais no cérebro para interromper convulsões. O Patrick, que fez o mestrado comigo, está estudando reconhecimento de padrões no sistema visual primário e um modelo para a síndrome do QT longo, que eu também não vou explicar aqui em detalhe o que é, mas é um disparo cardíaco anômalo, pré-arritmia também. O Igor, que eu já mencionei, que a gente publicou em Econofísica, está estudando um modelo de agentes para distribuição de renda e um modelo de inteligência artificial para reconhecimento de emoções em textos. Né? Ele também ele fundou uma startup chamada Mentrix, que é voltada para a inteligência artificial. O Matheus, que é o meu aluno de iniciação científica, está estudando camarões, né? Nós estamos na Ilha da Magia, né? Aqui tem cultivo de camarão, está estudando camarões, que são estruturas fractais na fronteira do comportamento cardíaco de uma célula cardíaca e de rajadas de disparos. São arritmia cardíaca, ele está acabando agora esse estudo, e eu não sei o que aconteceu, mas essa apresentação está com um probleminha. Eu trabalho também com mestrado em ensino de física. Então, eu tenho 3 alunos, né? 2 já defenderam e um está trabalhando. Um era o Igor, que trabalhou com um curso EAD de física junto com matemática. O outro é o Michael Stolf, que trabalhou com mudança de sequência curricular no ensino médio, de física, no ensino médio superior, e mostra que a cinemática deve ser ensinada depois e não no começo, de qualquer curso de física. E tem o Márcio Nikonchuk, que está estudando como ensinar circuitos elétricos no ensino fundamental. Né? Então, esses são os meus alunos de mestrado em ensino de física. É isso aí. Então, obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Se tiver algum comentário, fechou. Marcelo, obrigado pela tua apresentação. Eu acho que caso você tenha esquecido de falar o nome de alguém, não se preocupe, pode me mandar que depois eu adiciono aí no nosso vídeo, tá? O Marcelo, bom, aqui muitas coisas, certo? Bastante informação. Eu acho que o meu cérebro agora está no estado subcrítico, né? Com relação a isso. Bem bacana. Deixa eu tentar... Posso comentar algumas coisinhas, talvez fazer alguma pergunta? Claro. Quando você está falando sobre sistemas complexos e as transições de fase, né? Esse é um assunto que ele foi muito importante, mas ele continua sendo muito importante, né? As transições de fase, porque é o nosso dia a dia, né? Por mais teórico que pareça, por mais, sei lá, físico ou matemático, é o que a gente vê no dia a dia, né? E você falou um pouco sobre transições de fase em sistemas magnéticos, mas você tem transições de fase em sistemas elétricos também, tem transições de fase utilizados em detectores, né? Os detectores utilizam transições de fase para poder ser mais eficiente, poder detectar com mais eficiência alguma coisa, ter mais sensibilidade, né? Bem bacana. Com relação a isso, eu gostaria de fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, assim, talvez um pouco fundamental, que é como é que eu meço o expoente crítico de uma transição de fase?
Então, por exemplo, não sei se é um exemplo bom, né? Mas se como é que eu consigo medir, por exemplo, esse expoente crítico numa transição de fase da água do sólido para o líquido? É possível a gente fazer? Aí é que está. Do sólido para o líquido não tem transição, não é uma transição de primeira ordem. Quando você vai do gelo para a água, não tem transição, não tem ponto crítico. É uma transição em que na temperatura de transição você tem gelo e água. O ponto crítico surge quando você tem uma transição líquido-vapor e vai diminuindo o calor latente. Quando o calor latente vai para zero e você tem gota de todos os tamanhos, você tem a transição de fase. Uma forma qualitativa, o problema do expoente crítico Não, você pode medir o expoente crítico, você deveria medir o parâmetro de ordem na transição líquido-vapor, no ponto crítico, é a diferença de densidade da água para o gás. Quando a água e gás viram uma coisa só, a diferença de densidade vai a zero. Então, esse é o parâmetro de ordem. Agora, a susceptibilidade é a compressibilidade isotérmica. É a compressibilidade, ela vai para infinito na transição de fase. É o dVdP, é a variação do volume, é uma suscetibilidade, né? Como é que fica o volume quando você aumenta a pressão? Tá? Então, 1 sobre V, na verdade, é menos 1 sobre V dVdP. Então, é aí que você, na suscetibilidade indo para infinito, suscetibilidade, não é suscetibilidade, é compressibilidade, desculpa. É que a suscetibilidade é do magnetismo. É que o magnetismo é mais fácil do que estado líquido, entendeu? Porque estado só líquido gasoso, você tem duas densidades, é uma coisa complicada. Magnetismo, não. Tem uma magnetização e vai para zero, ponto, entendeu? E por isso que a gente usa como... Mas isso pontua uma coisa que é comum, né? Uma coisa que é... paradigma. No nosso dia a dia, né? Que é ferver água, por exemplo, né? Que não... É difícil explicar, né? Essa parte de neurociência eu fiquei assim fascinado, achei bastante legal. Eu acabo pensando um pouco num ponto de vista dessa interpretação então do cérebro, né, em que você tem um sistema totalmente ordenado e um sistema sem ordem nenhuma. Me parece uma construção bastante antropogênica também de como o cérebro funciona, né? Bom, mas tem que ser também, né? Porque é um cérebro. Não é antropogênico. Não somos só nós que temos cérebro. Os animais aprendem. Tá, as sim. Aprendem. Quem tiver um pouquinho de cérebro está aprendendo, entendeu? E esses modelos neurais... As avalanches neurais são em ratos. Então, esses modelos neurais, esses em ratos, por exemplo, o pessoal tem grupos de pesquisa que fazem esses experimentos, né? Eu acho que... Eu conheço um, por exemplo, lá na USP em São Carlos, que trabalha com os neurônios de lampreia, né, que é essa lesma do mar aí, para poder estudar esses disparos, né? Nesses modelos, como é que está essa interface entre o modelo teórico com a simulação e o pessoal que acaba fazendo essas medidas no laboratório? Existe uma boa concordância? Como é que... Você conhece como é que está essa evolução nessa área, assim? Tem muita interação, né? Porque tem muitos fenômenos, né? Pega, por exemplo, a epilepsia. Tem o pessoal que fica medindo o cérebro e tem o pessoal que faz modelo de epilepsia. A gente, por exemplo, está querendo ver se ondas ou padrões espaço-temporais que na física estatística estão ligados, de não equilíbrio, estão ligados à causa espaço-temporal, se eles quebram uma sincronização que surge a partir da epilepsia. Entendeu? Então, a gente está querendo usar modelo de neurônio para ver se, para começar, né, num plano, né, se você tem essas ondas espirais quebrando esses estados sincronizados. Então, tem muita gente olhando para modelos teóricos simplificados e a relação com fenômenos, como eu falei, por exemplo, essa pós-despolarização precoce,
que é uma antessala de arritmia cardíaca. Como que você pode ter um modelo dinâmico que tem a ver com aprendizagem, não é bem aprendizagem, mas mudança das conexões sinápticas. Elas vão se fortalecendo ou vão mudando, esse aqui vai começar a fazer uma sinapse com esse, com aquele, ou se tem um ruído dentro da sinapse. E, na verdade, muita gente, tem um neurocientista importante, que eu não botei aí, porque é uma citação enorme, mas está lá de Araranguá, é o Roberto Lente, que é do Rio de Janeiro, em que ele acha o seguinte, que as sinapses, elas não transmitem perfeitamente um sinal elétrico de um neurônio para o outro, porque se fosse tudo exato, a gente não teria aprendizagem, a gente teria um sinal que vai se reproduzindo e vai andando, não teria um processamento. Então, o fato de você ter uma alteração dessa sinapse, dessa conexão, que pode ser devido ao ruído sináptico, é o nosso modelo, ou fortalecimento, enfraquecimento e criação de novas sinapses, é que faz a gente aprender. Então, isso ainda, o cérebro a gente está no início, né? Estamos engatinhando para entender o cérebro. Não vou falar nem em consciência, né? Você entra nos grupos, aí nos grupos de Facebook, grupo, rede de e-mail do pessoal de cérebro, é uma viagem só para entender consciência e tal. Mas eu já estou falando de coisa pequena, como que a gente aprende alguma coisa. Isso é um negócio muito complexo. Como que são os padrões? O Patrick está estudando isso. Como é que você joga para um sistema visual um padrão e você recupera esse padrão, entendeu? Então, existe uma interação e tem um pessoal mais teórico. A gente era muito teórico. A gente está começando agora a interagir com 2 grupos experimentais. Um de um cara que coloca eletrodo na cabeça da pessoa e a gente quer saber como que você controla coisas pelo pensamento, né? Essa interface cérebro-máquina, como é que você controla suas ondas alfa, gama, teta, etc. E o outro é um cara que estuda epilepsia. É um médico lá do HU que tem um grupo de pesquisa em epilepsia e tal, e como é que a gente pode relacionar os dados de epilepsia dele e de outros caras aí no Canadá e na Europa com os nossos modelos de epilepsia. Marcelo, em cima desse assunto da sinapse, né, da ligação sináptica, eu fiquei curioso com relação a esse disparo antecipado. Como que funciona esse? Isso existe. Tem uma moça que é uma mulher já, né, porque ela defendeu o doutorado, ela se chama Fernanda Matias. Ela defendeu o doutorado na Federal de Pernambuco, né, e ela estudava isso. E agora ela está obtendo experimentalmente um sistema onde você tem esse negócio de disparo antecipado. É como se um neurônio sentisse que esse outro vai disparar. Isso é um physical review letter, já existe, para um disparozinho. Então, esse cara dispara, vai para o axônio, chega no dendrito, é processado pelo outro, o outro dispara. Isso se chama... Antes se usava mestre e escravo. Agora, como a gente está numa ordem antirracista, agora se chama emissor e receptor. Então, o receptor dispara antes do emissor chegar a disparar. Por quê? Porque tem alguns sinais de aumento do potencial elétrico no emissor que já são suficientes para estimular o receptor a disparar. Esse é basicamente o mecanismo de um disparo isolado de um para outro. Mas a gente mostrou que isso vale para um monte de disparo e vale para esse burst, que tá parado, daí tem uma rajada de disparo, daí para, daí tem outra rajada de disparo, e esse cara faz isso antes disso, também célula cardíaca. 2 células cardíacas, essa aqui dispara, está recebendo o input dessa, e depois essa aqui dispara. Tem um disparo antecipado entre os dois. Então, na verdade, é que o disparo é quando o potencial ultrapassa um limiar grande, e daí, disparou. Mas não é isso. Vinha acontecendo alguma coisa antes, um aumento do potencial elétrico que esse cara percebeu, e interfere nele e gera o disparo nesse antes do outro. Então, esse é o mecanismo básico de disparo antecipado. Entendi. Mas isso está sendo investigado experimentalmente.
por essa Fernanda Matias, uma brasileira contratada na Federal de Alagoas. Tá, não, legal, bacana. Agora eu fiquei nessa sua distribuição de renda aí entre a população, 95% da população, que se comporta como um gás ideal, né? Eu fiquei um pouco preocupado, porque tem esperança da gente poder melhorar isso? Pois é, nós estamos fazendo um modelo de agentes para entender quais seriam mecanismos de agentes econômicos. Então, a gente está propondo modelos, e daí fica mudando os modelos e tal, para saber que tipo de interação gera uma alta correlação entre ricos, uma baixa interação. O que é um gás ideal? São partículas não interagentes, né? E uma baixa interação entre a população mais pobre. Veja, o que eu chamo de população mais pobre é 95%. E esses caras que propuseram essa teoria das duas classes, a partir de um russo chamado Yakovenko, eles aplicaram em um monte de países. Tem 65 países que eles aplicaram essa teoria de duas classes, entendeu? Então, parece ser alguma coisa que está intrínseco a uma certa lógica econômica, que está por trás dessa lógica econômica, entendeu? Mundial. Então, talvez seria uma economia de trocas modelada por uma interação entre agentes econômicos que gera esse tipo de comportamento de distribuição de renda, entendeu? Complexo, né? Sistema complexo. Sistema complexo, tá? É isso aí. Marcelo. Duas distribuições estatísticas, entendeu? Uma é a distribuição no ponto crítico, lei de potência, e a outra é de Boltzmann diz, tô na minha praia. Para mim isso é mecânica estatística, entendeu? Exato. Marcelo, eu não quero ocupar muito o teu tempo não, mas eu gostaria de explorar um pouquinho você aqui, né? Aproveitar que a gente já está com a fonte aqui da Secretaria de Assuntos Afirmativos da Universidade, né? Aproveitar para perguntar para você como é que está sendo a política, né, da universidade, qual que é a nossa prospecção para o futuro, qual que é a tua visão de como vai ser o futuro com relação a esse assunto, qual que é a nossa situação, por exemplo, assim, fica à vontade. Por exemplo, nós temos um cenário hoje de igualdade racial média. O percentual de negros na UFSC é igual ao percentual de negros no estado de Santa Catarina. Tá? Por outro lado, obviamente, não é a mesma distribuição econômica. Tá? As pessoas de baixa renda, que seriam, 80% da população, na UFSC está muito menos, não chega a 50%. Deve estar em torno de 30% por aí. Tá? É que é muito difícil de quantificar isso, porque tem um cadastro socioeconômico, etc. Então, a UFSC, do ponto de vista de escola pública, nós estamos com quase metade, acho que é 40%, 45% que flutua de ano para ano, de estudantes de escolas públicas, só que tem 2 níveis de escola pública, né? Tem as escolas públicas técnicas, Cefet e tal, e tem as escolas públicas estaduais, que são barra pesada, né? Só que tem uma desigualdade também na universidade. As áreas de exatas barra engenharia tem muito menos gente de ação afirmativa. E qual é a causa da desigualdade aí? Matemática. Matemática. E essa foi uma das primeiras coisas que eu propus quando entrou o Cancellier, que era o reitor que eu apoiei, era: vamos melhorar a matemática, vamos dar mais ferramentas matemáticas para os alunos. Daí veio aquela disciplina de pré-cálculo, só que é fogo, sabe? Pré-cálculo. Você está na subcoordenação do curso. Eu dei 6 ou 7 anos matemática básica para física, né? Obrigatório para licenciatura e optativa para bacharelado em meteorologia. É muito importante matemática básica, e não é só para as pessoas que não têm nenhuma base matemática, porque o pensamento matemático que é ensinado no ensino médio, nas escolas particulares, é uma porcaria, entendeu? Não ensina a pensar, ensina regras. Isso é assim, aquilo é assado. Então os alunos, eles entram na universidade, eles conseguem acessar a universidade, mas eles não conseguem permanecer na universidade por essa dificuldade que seria aí matemática, por exemplo.
É isso? Você diz quais alunos? Os de ações afirmativas. Aí é que tá, não tem um estudo longo, a gente fez um estudo em 2012 de 5 anos de ações afirmativas. A gente está precisando fazer um outro estudo de mais longo prazo, só que nesse estudo, os alunos de ação afirmativa, eles têm maior permanência do que os alunos da classificação geral. Eu te daria mais ou menos a seguinte imagem. Muita gente da classificação geral entra porque o papai quer em curso de alta demanda. E tem uma evasão que a gente não tem ideia. A direito era uma evasão enorme, medicina 15%. Tá? E a ação afirmativa na medicina era 5%. Negros e escola pública. Em outros, como o nosso, de física, é uma merda porque a evasão é enorme em todos os estratos. A ação afirmativa é 50% ou mais, entendeu? No que a gente mediu de 2008 a 2012. Então, a gente dando essa possibilidade de matemática, mas ainda tem que melhorar muito, dá mais possibilidade, tanto para os alunos de privadas, né, de escolas privadas, quanto de escolas públicas e negros ficarem na universidade. Então, você dá uma base maior. Tem também o problema da língua portuguesa, que é um outro tronco, entendeu? Tem 2 troncos de sustentação. É o tronco da exatas na matemática, da humanas na capacidade de leitura, interpretação e redação, e tem um terceiro tronco das biológicas, que, por incrível que pareça, está baseado em biologia mais química, que é a grande matéria que repete todo mundo, que é bioquímica. Tá? Que é essa, infelizmente, é um monte de decoreba. Você tem que descobrir aqueles ciclos metabólicos, decorar como é que são as reações químicas nos ciclos dentro do corpo humano, que são ciclos biológicos, entendeu? Então, eu acho assim, sabe? A gente tem uma universidade de 60 anos. E a gente começou a fazer ação afirmativa há 12 e está investindo para valer só recentemente com essa secretaria, com uma atenção mais integrada e transversal a 4. Então, eu acho assim que a gente tem um caminho muito longo, sabe, Jorge? Muito longo. Mas estamos avançando em várias coisas, né? E tem essa luta também, né? Talvez em 2022 ou 2026 vai ser revisada a lei de cotas. Então, como é que vai ser a lei de cotas? Você sabe, né? Embora, o seguinte, né? A lei de cotas é mandatária. A universidade já tinha cotas antes da lei. Desde 2008. A lei de cotas é 4 anos depois. Nós fomos das universidades que ajudou a criar a lei de cotas, porque a gente foi no Supremo, teve uma audiência pública, eu representei a UFSC lá no Supremo Tribunal Federal para ver como é que está o ingresso das cotas, se é constitucional ou não é constitucional, e aí o Supremo disse em 2012 é constitucional em abril, em agosto estava aprovada a lei de cotas, entendeu? 4 meses depois. Então, a gente contribuiu para a lei de cotas e a gente pode fazer as coisas mesmo que não seja obrigado, porque a gente tem autonomia universitária. Então, é uma luta nacional e é uma luta local, né? E tem essa questão política importante, né? Essa direitização aí do Bolsonaro é um negócio incrível, né? Como aconteceu e está se fortalecendo. Com esse auxílio emergencial, ele aumentou, né? A base. Mas isso ele deu uma interagida com relação ao gás ideal, né? Nesse caso. Marcelo... Ele botou a temperatura lá. Exato. Marcelo, olha, muito obrigado, muita coisa interessante. Eu acho que você vem dando uma contribuição tanto para a ciência, né? Para a ciência em mecânica estatística, mas aqui em várias áreas, né? Na neurociência, na econofísica. Então, parabéns, achei bem legal a tua apresentação. E você vem dando uma contribuição que eu acho super importante, não, claro que não mais que a ciência aqui, mas com as ações afirmativas aí. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, bem legal, está sendo bem divulgado também. Eu acho que o impacto disso na universidade, como você falou, não é imediato, mas a gente está melhorando, né? Isso que é importante, né? A gente está melhorando.
Marcelo, muito obrigado pela tua participação, eu agradeço demais, eu acho que vai ser bem legal esse vídeo, a galera vai gostar bastante. Espero que sim. Até mais. E acho que agora, né? Por aí. Até mais. Valeu, obrigado. Até mais. Então tá bom, vou fazer aquela pergunta para você que eu estou fazendo para todo mundo, né? Que é quem é você na Universidade Federal de Santa Catarina. Daí você fica à vontade. Pode... Eu não vou falar o que quiser, né? Porque senão tem gente que vai longe, né? Exagera, né? Mas vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio da nossa... Vou começar de novo.